Olá, gente, boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1, a aula de número 35. Na aula de hoje, vamos falar sobre o teste da derivada segunda e como determinar a concavidade de uma curva. Tá? Então, a derivada segunda, o principal foco da derivada segunda é você estabelecer como está a concavidade de uma curva numa região do domínio. Vamos começar com esse exemplo aí. Olha para essa curva vermelhinha. Essa curva aí, na cor vermelha, que vocês estão vendo na tela, ela representa o gráfico da função y igual a x3, a nossa velha clássica cúbica y igual a x3. Como vocês podem observar, na região dos valores de x menor do que zero, a concavidade da curva está voltada para baixo, certo? Você vê que o gráfico ele é côncavo para baixo quando o x é menor do que zero. E quando o x é maior do que zero, você vê que o gráfico ele é voltado para cima. Ele é côncavo para cima quando o x é maior do que zero. E isso aconteceu por causa da variação da derivada primeira, da função f' de x. Vamos acompanhar o que acontece com f' de x quando x varia desde lá do menos infinito, passando pelo zero e indo embora para o mais infinito. Vamos pegar alguns valores de x negativo, por exemplo. Então, quando você caminha em direção à origem, você está na região x negativa, caminhando em direção à origem. Então, você observa que as retas tangentes, elas vão variando, conforme vocês estão vendo aí, representado pelas retas na cor azul. Então, quando o x caminha nessa direção, as retas variam nesse sentido. Então, quando você olha para essas retas azuis, cada uma delas representa o coeficiente angular para o x específico. Tá? Então, para cada x menor do que zero, você coloca lá, então, a reta tangente naquele ponto x. Então, a gente sabe que o f' de x representa o coeficiente angular dessa reta. E aí, à medida que o x vai caminhando em direção à origem, tá? Olha o que acontece com o coeficiente angular dessas retas azuis. Você vê que o coeficiente angular ele vai diminuindo, né? Porque, por outro lado, a gente sabe que o coeficiente angular é a tangente do ângulo θ formado entre a reta e o eixo dos x. E quando você caminha aqui em direção à origem, essas retas, esses ângulos, eles vão diminuindo e tendendo a zero, né? Se você pega um x aqui muito próximo de zero, a sua reta tangente, ela vai estar aqui próxima da origem e com um ângulo de inclinação bem pequeno, tendendo a zero. Então isso mostra que a função f' de x é uma função decrescente. Se você fizer o gráfico da função f' de x e y igual a f' de x, o que você vai observar é que o gráfico dessa função é uma função decrescente na região em que o x é menor do que zero. Aí você passa pela origem, a reta tangente à origem, a reta tangente a esse gráfico da origem, a gente sabe, é o eixo dos x, e continua, vai embora. Faz o x caminhar em direção ao mais infinito. Então, quando o x agora caminha em direção ao mais infinito, as retas tangentes representadas na cor verde, agora o coeficiente angular delas vai crescendo, porque à medida que o x caminha, olha os ângulos. Olha o que vai acontecendo com esses ângulos, θ. Eles vão crescendo, se aproximando de π sobre 2. Então, a tangente desses ângulos vai caminhar em direção a mais infinito. Então, na região x maior do que zero, você observa que a função f' de x e y igual a f' de x é uma função crescente. Tá? Então, o fato de ser côncavo para baixo
e côncavo para cima, nessas regiões que vocês estão vendo, isso é uma consequência do fato da f' ser decrescente quando x é menor que zero e ser crescente quando x é maior que zero. Tá? Então, é através deste exemplo motivador que a gente vai, então, definir a concavidade do gráfico de uma função diferenciável. Então, por definição, o gráfico de uma função diferenciável y igual a f de x, a gente diz que ele é côncavo para cima em um intervalo aberto i, se a função f' é crescente em i, como a gente viu lá no gráfico anterior, da função y igual a x3. E a gente diz que a concavidade será para baixo em um intervalo aberto i, se a função f' de x for decrescente em i. Então, conforme a gente viu no nosso gráfico, tá? Se y igual a f de x for duas vezes diferenciável, então resulta do corolário 3 do TVM, o teorema do valor médio, o seguinte teste da derivada segunda para a concavidade. Então, o teste da derivada segunda é uma consequência imediata do corolário 3 do teorema do valor médio. Vamos lembrar o que diz o corolário 3 do teorema do valor médio? O corolário 3, ele diz para nós que se f' de x é maior do que zero em um intervalo i, então a função f é crescente neste intervalo i. Se a f' de x for menor do que zero para todo x de intervalo i, então a f é decrescente neste intervalo i. Então é um importante teste, a gente fez a demonstração dele, então vamos usá-lo aqui para formar o teste da derivada segunda para a concavidade, juntamente com a definição, claro. Então o teste é o seguinte: seja y igual a f de x uma função duas vezes diferenciável em um intervalo i. Se f duas linhas for maior do que zero em i, em outras palavras, se o f duas linhas de x for maior do que zero para todo x do intervalo i, então o gráfico de f ao longo de i será côncavo para cima. Tá? E é claro, né, gente? Porque, veja, aqui a demonstração ela já é imediata. Esse teste a gente não vai fazer a demonstração dele, porque é uma consequência muito imediata do corolário 3. Veja, se f duas linhas é uma função maior do que zero, então a f' ela é o quê? Crescente por causa do corolário 3. Tá? Porque a f duas linhas, lembra, é a derivada da f'. Então, você está aplicando o corolário 3 para a função f'. Tá? Então, se a derivada da f' é positiva, então a f' é o quê? É uma função crescente. Mas se a f' é uma função crescente, então, no intervalo i, então, pela nossa definição, a função ela é côncava para cima. Tá? Mesma coisa com o item 2 do teste. Se o f duas linhas é menor do que zero no intervalo i, então isso significa o quê? Que a função f' agora ela é decrescente, por causa do corolário 3 do TVM. E usando agora de novo a nossa definição, sendo a f' decrescente no intervalo i, então por definição a função ela será côncava para baixo nesse intervalo i. Então, se f duas linhas é menor do que zero em i, então o gráfico de f ao longo de i é côncavo para baixo. Então, em resumo, a derivada, o sinal da derivada segunda mede a concavidade do gráfico da função. Tá? Quando no intervalo a derivada segunda ela é toda positiva em um intervalo, então naquele intervalo o gráfico vai ter concavidade voltada para cima. E se a f duas linhas for negativa naquele intervalo, a concavidade é voltada para baixo. É um teste muito simples e bem intuitivo, como a gente viu lá naquele exemplo motivador. Então vamos voltar de novo com o nosso exemplo motivador,
que é a função y igual a x3, certo? Vamos verificar agora essa propriedade algebricamente. Vou fazer do lado esquerdo a letra A e do lado direito a letra B. E para a gente verificar que de fato ela é côncava para baixo à esquerda do zero e côncava para cima à direita do zero, para a gente verificar isso algebricamente, é só fazer as contas. Veja, quem é o f de x? É x3. Então eu preciso olhar para a derivada segunda. Então, derivando uma vez, f' de x é 3x2. E derivando duas vezes, f' de x é 6x. E aí o que você observa? 6x será positivo se x for positivo e 6x será negativo se o x for negativo. Então pronto, né? Quando o x é negativo, a derivada segunda é negativa, portanto a boca é voltada para baixo. Quando x é maior do que zero, você vê que o 6x, que é o f duas linhas de x, é também maior do que zero. Portanto, f duas linhas é maior do que zero quando o x for maior do que zero. No caso da curva x2, então se você deriva uma vez, você vai encontrar que f' de x é 2x. Você deriva de novo, então f duas linhas de x é igual a 2. Veja, é constante. E 2 é o quê? É positivo sempre. Então isso significa que a concavidade da curva é sempre voltada para cima em todo o conjunto R. Porque a f duas linhas de x ela é maior do que zero para todo x em R. Tá? O que mostra que a concavidade é toda voltada para cima em R, como a gente já sabe, né? Porque a gente conhece o gráfico muito bem. Exemplo 2. Determine a concavidade da função y igual a 3 mais seno de x em 0, 2π. O gráfico do seno de x é esse gráfico na cor vermelha, que todos nós já conhecemos, né? E o 3 mais seno de x é a translação do gráfico seno de x 3 unidades para cima. Também já vimos isso, translações verticais de gráfico. Então está aí, esse gráfico azul é o nosso gráfico, é o gráfico da nossa função y igual a 3 mais seno de x. A gente está vendo nitidamente, né, que a concavidade ela é voltada para baixo aqui, entre 0π, e é voltada para cima quando x está entre π e 2π. Geometricamente isso está claro para nós. Em outras palavras, o que a gente tem que verificar? Que a derivada segunda ela é negativa aqui, quando x está entre 0π, e ela é positiva quando x estiver entre π e 2π. E é isso que a gente vai fazer. Vamos calcular a derivada dessa função, f de x igual a 3 mais seno de x. Aí você deriva uma vez. Então você vai encontrar f' de x é igual ao cosseno de x, porque a derivada de 3 é zero e a derivada do seno é o cosseno. Deriva novamente, então você vai encontrar que o f duas linhas de x, a derivada do cosseno é menos seno de x. Vamos fazer o gráfico da função f duas linhas de x. F duas linhas de x é menos o seno de x. Como eu tenho aqui o gráfico do seno de x, então o gráfico do menos seno vai ser o reflexo desse gráfico em relação ao eixo dos x. Então, o gráfico da derivada segunda vai ser esse gráfico que vocês estão vendo aí na cor roxa. Então, esse aqui é o gráfico da função y igual a f duas linhas de x. E o que você observa?
que f duas linhas de x é negativa quando x está entre 0 e π, e é positiva quando x está entre π e 2π, como a gente pode ver aí no gráfico, tá certo? Então, conclusão, f duas linhas de x, que é o menos seno de x, ele é menor do que 0 para todo x entre 0 e π, e o f duas linhas de x é positivo para todo x entre π e 2π. Tá bom? Então, a concavidade do gráfico f de x é voltada para baixo entre 0 e π, e é voltada para cima entre 2π, como a gente já esperava, como a gente viu aqui nas contas que a gente fez. Vamos agora definir pontos de inflexão. A gente diz que um ponto onde o gráfico de uma função possui uma reta tangente e onde há mudança de concavidade, chamamos esse ponto de inflexão. Tá? Então, um ponto de inflexão é um ponto do gráfico onde você tem ali uma reta tangente e onde há uma mudança de concavidade. Essa reta tangente ela pode ser inclinada, vertical, horizontal, não interessa. Tá? O importante é que o gráfico tenha naquele ponto onde há mudança de concavidade, naquele ponto é importante que haja uma reta tangente. Tá? Porque se for um ponto anguloso, então não vai, por definição, ser mais um ponto de inflexão, mesmo que ali haja mudança de concavidade. Tá? Então, estou dizendo uma situação, por exemplo, assim, né? Tá? Você vê aqui que esse ponto aqui, ele é um ponto anguloso, a concavidade da curva à direita do ponto é voltada para baixo, e a esquerda do ponto é voltada para baixo, e a direita do ponto é voltada para cima. Tá? Só que nesse ponto aqui você não tem reta tangente. Eu estou fazendo aqui um bico. Tá? Então esse ponto aqui é um ponto de bico. Então, embora ali aqui haja uma mudança de concavidade, mas esse ponto não é classificado como ponto de inflexão. Por quê? Porque você não tem aqui uma reta tangente. Tá? Você pode até ter duas retas tangentes, retas laterais, mas não é único. Então, esse ponto não é classificado como ponto de inflexão. Aqui na figurinha da esquerda, você vê que quando x é menor do que c, a concavidade está voltada para baixo, indicando, portanto, que aqui a derivada segunda é negativa. E quando x é maior do que c, a concavidade é voltada para cima, portanto, temos aqui f duas linhas maior do que zero para x maior do que c. Tá? Mesma coisa na figura da direita. A esquerda de C, a derivada, ela é negativa, logo, concavidade voltada para baixo. E a direita, a derivada segunda, ela é positiva, logo, concavidade voltada para cima. O que diferencia as duas figuras é que na figura da esquerda, você tem uma tangente inclinada e essa tangente possui coeficiente angular. Já a figura da direita, você tem uma tangente vertical, indicando, portanto, que o coeficiente angular dessa tangente não está definido. Tá? Na figura da esquerda, como a gente sabe, as derivadas elas possuem a propriedade do valor intermediário. Né? Então, no caso da figura da esquerda,
Como a derivada segunda ela muda de sinal, ela passa de negativo para positivo, em torno do ponto C, então isso significa que no ponto C a derivada vai ter que ser zero. A derivada segunda de C vai ter que ser zero. Tá? Então, a gente conclui aqui na figurinha da esquerda que o f duas linhas de C é igual a zero. Já que a derivada segunda ela satisfaz também o teorema do valor intermediário, que é o teorema de Darboux. Tá? Agora, nesse ponto C, onde há mudança de concavidade, pode ocorrer nesse ponto da derivada segunda não estar definida. E é o que acontece com a figura da direita. E como que eu sei que a derivada segunda não está definida no ponto C? Porque nem a derivada primeira está definida. Então, se a derivada primeira não está definida, com certeza a derivada segunda também não estará definida. Tá? E eu sei que a derivada primeira não está definida, por quê? Porque a tangente ao gráfico no ponto C é uma reta vertical. E as retas verticais, como a gente sabe, elas não têm coeficiente angular definido. Tá? Então, por conta disso, a gente tem na figurinha da direita que o f duas linhas de C não existe. Tá? Ou f duas linhas de C é indefinida. Esses dois exemplos é para ilustrar o seguinte, que o que caracteriza um ponto de inflexão é exatamente a mudança de concavidade. Se a derivada segunda existe ou não nesse ponto, pouco importa. Tá? O importante é que haja uma mudança de concavidade. E, claro, que haja uma reta tangente ao gráfico neste ponto. Convém fazer aqui uma observação importante. Essa exigência de que no ponto de inflexão tem que haver uma reta tangente, isso é uma particularidade desse livro, texto que a gente está seguindo. Tá? Mas é bom enfatizar que muitos autores não levam isso em consideração. Tá? Muitos autores classificam o ponto de inflexão como sendo o ponto em que na vizinhança desse ponto você tem uma mudança de concavidade do gráfico da função. Ela muda de concavidade para baixo para concavidade para cima ou vice-versa. Isso na vizinhança do ponto. Em outras palavras, à esquerda do ponto você tem a derivada segunda assume um sinal e à direita do ponto ela assume outro sinal. Tá? Não fazendo menção ao que acontece com a derivada segunda da função no ponto específico, no caso aqui, x igual a c. Ok? Então, de acordo com outros autores, aquele desenho que eu esbocei aqui, né, ilustrando mudança de concavidade num ponto anguloso, num ponto de bico, para muitos autores, aquele ponto também seria considerado um ponto de inflexão. Ok? Porque a derivada segunda no ponto x igual a c existir ou não, pouco importa. É que esse autor, no caso em que ela não exista, ele vai levar em conta apenas a situação particular em que reta tangente vertical, que é o caso ilustrado nessa figurinha da direita. Então é o que a gente vai ver nos próximos exemplos. Pode não existir ponto de inflexão onde a derivada segunda é zero. Às vezes muito aluno confunde, acha que pontos de inflexão são os pontos onde a derivada segunda se anula. Não, isso não é verdade. Nós vamos ver um exemplo aqui em que a derivada segunda se anula e, no entanto, você não tem aí um ponto de inflexão. Tá? O que faz gerar confusão aqui é porque quando você vai fazer traçado de gráficos, esboço de gráficos, uma das etapas é você buscar os pontos de inflexão. Então, um jeito de você encontrar os pontos de inflexão é resolver a equação f duas linhas de x igual a zero. Tentar achar os pontos que anulam a derivada segunda. Tá? Então, por quê? Porque se você tem um ponto de inflexão, então pode acontecer da derivada segunda ali ser zero. Mas a recíproca não é garantida. Você pode ter um ponto onde a derivada segunda se anula e esse ponto não ser um ponto de inflexão. Então não é si somente si, entendeu? Daí a confusão de muitos alunos dá essa interpretação errônea para pontos de inflexão. Tá? Então vamos ver esse importante contra-exemplo aqui. Tá? Se você fizer a derivada dessa função uma vez,
f' de x é 4x3. Se você derivar de novo, o f' de x vai dar 12x2. Então, a derivada segunda no zero vai ser zero. E, no entanto, x igual a zero não é ponto de inflexão, pois o f' de x, que é 12x2, ele é maior ou igual a zero para todo x real. Então, nunca vai ser negativo o f' de x. Então, você nunca vai ter partes do gráfico com boca voltada para baixo. E, de fato, né, se você fizer o gráfico dessa função, a gente já sabe que o gráfico dessa função é tipo uma bacia, ele se assemelha um pouco ao gráfico do x2, só que quando chega aqui, ó, ele se achata mais próximo da origem. Tá? Então, ele tem um gráfico parecido com o da parábola, só que não é a parábola, porque quando chega aqui ele se achata mais. Um outro resultado importante, que alguns alunos costumam fazer confusão, é que ele achar que o fato de você ter um ponto de inflexão, então a derivada segunda ali necessariamente vai existir. Não, não é verdade. Tá? Pode existir ponto de inflexão onde a derivada segunda não existe. Que é já o exemplo que a gente viu aqui, né? Esse gráfico da direita é um exemplo que ilustra isso. Agora vamos ver um exemplo algébrico. Por exemplo, vamos pegar a função f de x igual a x elevado a 1/3, que é a raiz cúbica de x, né? Se você deriva essa função uma vez, então fica f' de x igual a 1/3, x elevado a 1/3 menos 1, que é menos 2/3. Isso é o mesmo que 1 sobre 3 raiz cúbica de x2. Essa é a expressão da derivada primeira. Se você deriva novamente, mais uma vez, então você vai encontrar o f' de x igual a menos 2/9 de x elevado a menos 5/3. Eu vou jogar essa expressão aqui para cima para eu ganhar espaço. Tá? Então eu vou apagar aqui e vou jogar essa expressão aqui. Então temos aí a expressão da derivada segunda. Veja, a f' de x é o mesmo que menos 2 sobre 9 a raiz cúbica de x elevado a 5. Tá certo? E aí, quando x for positivo, então a f' de x vai ficar o quê? Negativa, né? Por quê? Porque se você faz x maior do que zero aqui, x elevado a 5 fica positivo, a raiz cúbica de x elevado a 5 fica positivo, por menos 2/9, isso fica negativo. Então, quando x é maior do que zero, a gente sabe que a concavidade é voltada para baixo. E quando x for menor do que zero, aí é o contrário, né? O f' de x fica positivo e, portanto, a boca vai ficar voltada para cima. Tá? E você sabe, neste exemplo aqui, que o f de zero é indefinido. Por quê? Porque o x igual a zero anula o meu denominador. Então você tem ali o x igual a zero é um ponto onde a concavidade da curva ela muda. Você vê que ela é tangente ao eixo dos y no ponto x igual a zero. Ou seja, o ponto x igual a zero é um ponto de inflexão em que a derivada segunda não está definida. Que é um ponto em que a curva muda de concavidade e a reta tangente a ela é uma reta vertical. Tá? Porque quando você faz x igual a zero, quando você faz x tender a zero da expressão da derivada primeira,
quando x tende a zero, o f' de x, você vê, ele tende para mais infinito. Ok? Então fica como exercício vocês verificarem isso. Vamos agora ao teste da derivada segunda para extremos locais. Suponha que f' seja contínua em um intervalo aberto contendo x igual a c. Se o f' de c for zero e o f' de c for menor do que zero, então f possui o máximo local em x igual a c. Se o f' de c é zero e o f' de c for maior do que zero, então f possui um mínimo local em x igual a c. E se o f' de c é igual a zero e o f' de c também for zero, o teste é inconclusivo. Ele falha, porque f pode ter um máximo local, um mínimo local ou nenhum dos dois. Tá? Então esse teste é mais um teste para verificar se um dado x igual a c é ponto de extremo local. Tá? A gente já tem um teste, que é o teste da derivada primeira, que permite saber se um ponto ele é de máximo local ou de mínimo local, bastando você analisar se a derivada primeira muda de sinal ao redor desse ponto. Agora temos mais um teste, que é o teste da derivada segunda. Para esse teste você precisa da derivada primeira no ponto e da derivada segunda no ponto. E usar o teste da maneira como está escrito aí na tela. Tá? Você vê que em ambas as situações em que você tem um extremo local, é necessário que o f' de c seja igual a zero. Tá? Agora, para decidir se é máximo ou mínimo, você tem que olhar o sinal da f' de c. Tá? É claro que esse teste, ele para funcionar, você precisa que o ponto x igual a c seja um ponto crítico do tipo que anula a derivada primeira. Porque se o ponto x igual a c for um ponto crítico do tipo em que a derivada primeira está indefinida, então não tem mais como usar o teste da derivada segunda. Tá? Aí você tem que usar o teste da derivada primeira mesmo, para saber se esse ponto onde a derivada primeira não existe, é indefinida, saber se esse ponto é de máximo ou de mínimo local. Tá? Então vamos fazer a prova. Vou fazer a demonstração da parte 1 e a parte 2 fica como exercício. E é bem tranquila a demonstração, né? Então veja lá, você vai supor, vamos supor que o f' de c é zero e vamos supor que o f' de c é menor do que zero. Vou mostrar que x igual a c é um ponto de máximo local. Bom, se o f' de c é menor do que zero, então você garante que o f' de x é menor do que zero para todo x pertencente a algum intervalo aberto contendo o ponto C. Por que isso, gente? Porque a f duas linhas é contínua. Tá? Daí a importância da hipótese de você garantir que a f duas linhas seja contínua em um intervalo aberto contendo o ponto C. Tá? Você precisa dessa hipótese, porque você vai usar ela aqui. Ó. Quando uma função é contínua, e se num ponto essa função é positiva, então ela também é positiva numa pequena vizinhança desse ponto. Tá? Se uma função contínua ela é negativa em um ponto, então ela continua negativa numa pequena vizinhança desse ponto. Por quê? Porque a função é contínua. Você só não vai ter isso garantido se a função contínua for igual a zero num ponto. Porque se a função ela for zero num ponto, você não garante mais que ela é ou toda positiva ou toda negativa. Porque você pode ter situações em que ela é positiva e também negativa. Tá? Então a gente tem isso daí, tá?
que a f duas linhas de x ela é negativa em um pequeno intervalo contendo c. Bom, mas se a f duas linhas ela é, portanto, negativa em um pequeno intervalo i contendo c, então, pelo corolário 3 do teorema do valor médio, isso significa que a f' ela é decrescente no intervalo i, consequência do corolário 3. Tá? Lembra que a f duas linhas é a derivada de f'. Como f' de c igual a zero e como f' é decrescente em i, que é o que a gente acabou de concluir agora há pouco, então isso mostra que o sinal da f' ela muda de positivo para negativo no ponto C. Claro, né? Pensa aqui no gráfico da função y igual a f' de x. Então está dizendo que o f' de c é zero. O que isso significa? Significa que c é a raiz do gráfico y igual a f' de x. Então, suponho que o c esteja aqui. Então, o gráfico f' de c, ele vai passar por aqui. Tá? E como a função ela é decrescente, f' é uma função decrescente, então ela vai ter que fazer exatamente isso que vocês estão vendo aí na tela, da direita. Tá? Então, isso significa o quê? Que a f' de x, ela vai passar de positiva para negativa, quando você mudar o x da esquerda de C para a direita de C, certo? Se você pega o x à esquerda de C, o f' de x é positivo. Se você pega um x à direita de C, o f' de x ele é negativo. Então, a f' passa de positivo para negativo. E como o f' de C é igual a zero, então pronto, né? A função f, note que aqui agora eu estou representando um pedaço do gráfico y igual a f de x. Então, a função f, veja, ela vai ter que ter um ponto de máximo local no ponto x igual a c. Porque é o ponto onde a derivada passa de positiva para negativa. Tá bom? Então, de acordo com o teste da derivada primeira, f tem um máximo local em C. Então, pronto, mostramos, né? Que se o f' de C é zero e o f duas linhas de C é menor do que zero, então você tem ali no ponto C um ponto de máximo local. Tá? A segunda parte eu deixo para vocês como exercício. E a terceira parte, basta encontrar um exemplo que mostre, encontrar 3 exemplos que mostrem que se o f' de C é zero e o f duas linhas de C também é zero, então um exemplo em que o C pode ser o máximo local, um exemplo em que o C pode ser o mínimo local, e um exemplo em que o C pode ser nenhum dos dois. Você encontrou um exemplo ilustrando cada uma dessas situações, pronto, você demonstrou a parte 3 do teste. Tá? E é o que a gente vai fazer, né? Considera essas funções aí, ó. Então, para a função f de x igual a x4, o que você conclui? Que o f' é 4x3 e o f duas linhas é 12x2. E isso é o quê? Maior do que zero para todo x. Conclusão, a concavidade ela é toda voltada para cima. E você vê que o f' de zero é igual ao f duas linhas de zero, que é igual a zero. Então, neste caso, y igual a x4, que é o exemplo que a gente viu lá em cima. Tá? A concavidade ela é toda voltada para cima. E a derivada primeira e a derivada segunda no ponto zero são ambas iguais a zero. Então, é um caso em que você tem um ponto de mínimo local. Tá? Então, x igual a zero é mínimo local. O outro exemplo, que é menos x4, vou desenhar aqui nesse mesmo gráfico, g de x igual a menos x4,
Então, de novo, deriva uma vez, isso dá menos 4x3, deriva de novo, menos 12x2, e menos 12x2 dessa vez é menor do que zero para todo x. Então, você vê que a concavidade ela é toda voltada para baixo. De fato, né? G de duas linhas de x é negativa para todo x, assim como a gente viu lá, o f duas linhas de x é maior do que zero para todo x. O ponto x igual a zero, neste caso, também é um ponto em que o g' de zero é igual ao g duas linhas de zero, que é igual a zero. E, no entanto, x igual a zero é máximo local. E o outro exemplo é a nossa cúbica clássica, x3, vou chamar de h. H de x é a x3, então a h' de x vai ser 3x2, e h duas linhas de x vai ser 6x. Então, você vê que o h' de zero é igual a h duas linhas de zero, que também é zero. E a gente viu que x igual a zero não é mínimo local, nem máximo local. Tá aí três exemplos, em que a derivada primeira e a derivada segunda no ponto se anulam. Num, o ponto em questão é de mínimo local, no outro ponto é de máximo, e no outro não é nem mínimo nem máximo. Bom, eu já vi que tem um errinho aqui na tela, vamos consertar. É um errinho que não traz tantos prejuízos, vocês mesmos são capazes de detectar, mas toda vez que a gente vê um errinho é bom corrigir, né? Não é bom deixar nada errado. Então aqui eu falei que a f duas linhas de x é maior do que zero para todo x, na verdade é maior ou igual a zero, né? Porque no ponto x igual a zero a derivada segunda é zero, tá? Mas isso não traz prejuízo nenhum em termos da concavidade da curva, tá? Que no caso ela é toda voltada para cima, tá? Então aqui é f duas linhas de x maior ou igual a zero, ou você pode também, né, falar f duas linhas de x maior do que zero para x diferente maior para x diferente de zero, tá? Mesma coisa aqui com a função g de x. Ela é, na verdade, g duas linhas de x é menor ou igual a zero para todo x, ou então, se quiser, g duas linhas de x é menor que zero para todo x diferente de zero. Tá? Isso não traz prejuízo, a curva ela continua tendo concavidade única, no caso voltada para baixo. Tá? Então, é isso. Qual é a boa notícia e qual é a má notícia com relação a esse teste da derivada segunda? Tá? A boa notícia é que esse teste ele exige que a gente conheça a f duas linhas de x apenas no ponto C, e não em um intervalo todo, né? Em um intervalo em torno de C. Então, isso faz o teste ficar mais fácil de aplicar. Basta calcular a derivada segunda num ponto só, no ponto crítico, onde a derivada primeira se anula. Tá? Agora, a má notícia é que esse teste ele é inconclusivo quando a derivada segunda é zero, ou quando a derivada segunda não existe no ponto x igual a c. Tá? E quando isso ocorre, pode acontecer do seu ponto ainda assim ser ou um mínimo local ou um máximo local. Então, neste caso, você tem então que recorrer ao teste da derivada primeira para estabelecer se aquele extremo local é de máximo ou de mínimo local. Tá? Bom, então, com isso a gente finaliza aí esse assunto, teste da derivada segunda. A nossa próxima aula, a gente já vai estar com todo o arsenal pronto para traçar gráficos de funções. Tá bom? Então, nossa próxima aula vai ser ensinar como traçar gráficos de funções usando todos os conhecimentos que temos até aqui. Tá? Então, a gente vai, para traçar o gráfico, a gente vai usar nossos conhecimentos do tipo achar as raízes da função,
achar os pontos de máximo e mínimo local, os pontos críticos, achar pontos onde a concavidade está voltada para cima ou voltada para baixo, pontos onde a derivada existe, né, onde a derivada não existe. Então, usar todas essas informações, analisar o limite da função quando x tende a mais infinito ou menos infinito, ou quando tende aos pontos que torna a função indefinida. Então, vamos agora usar todas as ferramentas que temos e juntar tudo isso para ter o máximo de informação possível e então esboçar o gráfico da nossa função. Então, esse vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá? Finalmente, né? Chegamos ao foco principal desse assunto de aplicação de derivadas. Então, por hoje é só, um abraço e até mais.